Um espetáculo ancestral no coração dos Andes, uma cidade que respira história e uma celebração ao Deus Sol que atrai milhares todos os anos. Neste episódio, você vai conhecer Cusco durante o Inti Raymi, a Festa do Sol. Mas prepare-se, Cusco é mais do que um destino, é um mergulho no tempo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cores e Destinos. Hoje nossa jornada segue rumo à impressionante cidade de Cusco. Foi uma viagem de 15 horas que, apesar da distância, foi bem confortável. Vem com a gente conhecer os encantos da antiga capital do Império Inca. Já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e já sabe, né? Curte, deixe seu comentário para ajudar esse canal a crescer. Estamos diretamente aqui da Praça de Cusco, praça principal, rolando aqui esse festival violino de música andina. Machata. Como diz essa aqui, Muito lindo, cultural, bacana. E temos sorte, né? Isso. Porque vai estar tendo Assim me gusta. festa o mês inteiro, aqui até o dia 24. Que daí para eles inicia um novo ano, né? O novo ano andino. Isso. Então vai estar tendo festividades e música peruana muito linda. Tô vivendo um sonho. Eso. A ver, ese violincito. Nosso primeiro destino foi a Praça de Armas, o coração pulsante de Cusco. E ela estava simplesmente vibrante, cheia de vida, música, dança, cores e tradição. Apresentações culturais tomavam conta dos espaços, enquanto vendedores ambulantes ofereciam artesanato local, comidas típicas e lembrancinhas únicas. O mês de junho é especial em Cusco. É tempo de festa, de celebração, de conexão com a espiritualidade e com a história viva do povo andino. É quando acontece o Inti Raymi, a Festa do Sol. Essa celebração marca o solstício de inverno no hemisfério sul, quando o Sol está mais distante da Terra. Para os andinos, esse é o fim de um ciclo, e o dia 24 de junho é considerado o início de um novo ano, o renascimento do sol, da luz e da energia. Encontramos mais uma pracinha, ó, com chafariz, bem no ladinho da Praça de Armas, bonitinha também. Só que olha, à tarde tava calor, mas agora tá um frio. O sol baixou e diminuiu a temperatura de uma vez. É, o ventinho. Então essa época em Cusco é congelante. Então hein? quem for vir pra cá, saia com a camiseta, mas leve a jaquetinha junto sempre. E essa é a famosa chicha morada, que é um suco com milho roxo e algumas especiarias. Eu já tinha tomado, mas acho que de todos que eu provei, esse é o melhor. Olha só, aqui também é muito comum eles trazerem de cortesia essa porçãozinha de milho. Assim como lá no Brasil eles trazem uma porção de amendoim, aqui esse milho, ele é frito, eu acho, com azeite, com alguns temperinhos, é uma delícia. E é uns milhão, muito bom. Voltando pra casa, gente, essa subida, eu tô quase, como é que diz? Soltando os pulmão pela boca. Isso, mas o mais impressionante, deixa eu mostrar o que a gente achou aqui no mercadinho onde nós fomos comprar água. Adivinha o que é isso? Olha o tamanho. O tamanho da minha cara, quase. É kiwi.
Olha que gigante, kiwi gigante. Compramos 2 desses e uma uva também. Uva também. Ah, não vou tirar que vai cair. As frutas aqui, gente, parece tudo de Itu, é tudo gigante. Banana é desse tamanho. Cusco é uma verdadeira viagem no tempo, com suas estreitas ruas de pedra, onde pessoas, carros e animais transitam dividindo o espaço apertado. À medida que se caminha por essas vielas, o borborinho dos comerciantes preenche o ar. Os hippies, com seus artesanatos, se misturam aos locais e aos turistas, vendendo suas criações. Os peruanos, sempre sorridentes e acolhedores, oferecem desde pacotes de passeio até folhas de coca para aliviar o mal de altitude. As lojinhas são um espetáculo à parte. Vitrines e corredores forrados de roupas coloridas, feitas com lã de lhama e alpaca, com seus padrões que contam histórias ancestrais. E para aqueles que têm um olhar mais atento à arte, Cusco também revela seu lado criativo e contemporâneo. Pequenas galerias de arte são espalhadas por toda a cidade, abrigando obras de artistas locais e internacionais, que se inspiram na energia mística dos Andes. São telas vibrantes, esculturas e mosaicos, que misturam o sagrado e o cotidiano, o ancestral e o moderno. Cada obra parece carregar um pedaço da alma de Cusco, como se a cidade se expressasse por meio dos pincéis e das cores. Como antigamente só passava lhamas por essas ruas, elas eram estreitinhas, mas hoje passa carro, então ficou tudo apertadinho, né? Então tem essas luzinhas, assim, mas são muito charmosas e lindas. E aqui está um paredão feito pelos incas. Parede feita pelos espanhóis e a parede feita pelos incas. E agora a gente está aqui tentando filmar a pedra de 12 ângulos, que é a pedra que mais tem ângulos desse paredão Inca. Mas tá difícil, porque é muita gente tirando foto e passando, que de um lado é o paredão Inca, do outro, comércios. Olha só. Então é muito movimento, é muita gente passando e muita gente para tirar foto ali na pedra. Vamos aguardar. E essa é a famosa pedra dos 12 ângulos, olha só. É incrível como que eles conseguiam fazer os recortes dessas pedras, né? E com 12 ângulos ainda. E ali um Inca representado, muito bacana. Conseguimos, enfim, tirar nossa fotinha na pedra de 12 ângulos. Só não conseguimos fazer um vídeo legal ali explicando sobre ela, porque é muito movimento. É muita gente. Olha a Mita, que linda! Olha só isso. Como que se encaixam tão perfeitamente. E saber que estão aqui há tantos anos, já suportaram terremotos e ainda vão ficar aqui por bastante tempo. Pra sempre. E nós na inocência achando que hoje ia ser menos movimento. Que ia estar mais tranquilinho. Espia. Olha isso aqui. Tá rolando umas apresentações culturais. A gente já vai lá no meio lá para dar uma filmadinha. Mas olha, para vocês terem uma ideia de quanta gente tá nessa praça central. Detalhe, hoje é uma quarta ou quinta, nem sei que dia. Quinta-feira. Quinta-feira. Chegamos agora numa cafeteria. Comecei a passar mal na rua. Gente, o mal da altitude tá me pegando. O Diego não deu nada até agora. Nenhuma tontura.
A gente saiu sem tomar café da manhã já para andar, né? E bastante movimento. Sim. Graças. Ainda que eu sou prevenida e tô saindo com. Cadê aqui? Deixa eu mostrar. A água de Florida, que isso daqui ajuda bastante também quando começa a dar os sintomas da altitude, né? É muito bom. Você compra em qualquer lugar aí, na rua, na farmácia. E as minhas balinhas de coca. Porque, ó, do nada assim começa a dar uma ânsia de vômito, uma tontura. Agora chegamos aqui. Aí passei minha aguinha, isso daqui não toma, isso daqui é de cheirar só, você passa um pouquinho na mão, esfrega, e cheira, passa na nuca um pouco, aí foi passando a náusea, foi passando a tontura. Vale lembrar que a gente está 3.300 metros acima do nível do mar, né? Isso. Então, a gente não é acostumado com isso, realmente tem que fazer a adaptação, a aclimatação. Mas a gente está aqui apenas, não deu nem um dia completo. Então, hoje vamos pegar bem leve ainda, vamos dar uma voltinha só pela cidade. Vamos ir na prefeitura, comprar os tickets para os passeios. E amanhã, a partir de amanhã, a gente vai ver como é que nós vamos estar, né, amor? E daí sim a gente vai começar a fazer os passeios ao redor aqui. E meu amor, que tava com um probleminha na barriga, né? Aí ela pediu um café da manhã SUS. Aí chegou aqui um pratinho pra ela. Olha aqui que pratinho maravilhoso. E um copinho básico de suco também. Então olha aqui, comparação com a minha mão. Mas tá cheiroso, hein? Aproveita aí, meu amor. E por aqui mais igrejas. Paredão feito. Mais igrejas, o que mais tem é igreja aqui. E o interessante e triste ao mesmo tempo é que os espanhóis eles utilizaram as pedras dos templos incas que eles destruíam para construir as suas próprias igrejas. Então todas essas pedras aí já fizeram parte de algum templo inca, né, que foi destruído. E depois eles fizeram suas próprias construções. Chegamos ao mercado São Pedro. Esse é o mercadão mais famoso de Cusco. Então, para comer comida de rua, né, comida típica peruana, comprar fruta e também bastante artesanato, a preços melhores, esse é o lugar. Vamos ver como é lá dentro. Tem várias entradas. Um pouquinho cheio. Olha só, então tem muito artesanato. Nossa, que cheiro gostoso de fruta. As frutas aqui são muito doces, justamente por causa da altitude e do solo, né? Então as frutas são muito doces. O abacaxi, nós passamos agora por uma mulher que estava vendendo na rua. Nossa. A gente vai comprar uma mistura aqui dessas castanhas, ó, tem noz pecan, castanha de caju, umas coisas que a gente não conhece. 6 soles? Por 100 gramas. 6 soles. E aqui, ó, vários tipos de batata.
Nossa, não sei nem falar quais são essas variedades, mas tem muito tipo de batata e milho aqui. E as lhamitas passeando na rua, elas são muito bonitinhas, gente! E os bebezinhos lhama, então, dá pra dar vontade de levar pra casa. Olha o jeitinho que ela vai. E olha só o que a gente pediu aqui para experimentar. Um hamburguinho, papas fritas e um chazinho aqui para acompanhar nesse barzinho. Chazinho de ervas com pisco. Tipo um quentão de ervas. Quentão de ervas aqui, tradicional do Peru. E estamos andando aqui nos bequinhos de Cusco na noite. Mostra lá na frente pra ver. Que tamanho do bequinho. Olha só, as ruazinhas são tudo assim. E é seguro, tá, pessoal? É tranquilo. Até umas horas, segundo o Até taxista. umas 9, 10 horas é tranquilo andar. Mas no mais, assim, a gente não viu fora do normal, não. Tudo bem, tranquilinho, tá? Então, rolê de Cusco. Saibam por onde andar. Sempre pegue a localização do hostel de vocês, da casa de vocês, pra saber como voltar, né? E a gente foi num barzinho hoje, né, meu amor? Engano. Por engano, a gente foi atrás de um, encontrou outro e por fim deu bom. Nossa, cara, El Duende, o nome. Uma decoração de duende, coisa mais linda. Aí eu pedi uma bebida que era tipo um chá, uma bebida quente, porque eu passei mal indo por lá, tava muito frio. E era um pouquinho longe, aí começou a me faltar ar e tudo mais. Aí pedi a bebidinha quente e ela era alcoólica, era tipo um quentão de ervas. Pensa numa coisa deliciosa. Que ela falou que aquela bebida ajudava, né, a passar o mal-estar. E ela tinha álcool, um pouco de pisco, né? Mas muito bom. Mas deu bom, queremos voltar para tomar mais. Sim. E no próximo vídeo, nosso primeiro tour guiado pelos pontos turísticos de Cusco. São lugares incríveis, não percam! E já sabe, né? Curte, comenta ou compartilha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e não esqueça de se inscrever no canal Cores e Destinos.